Você está assistindo ao programa Agenda Econômica. Nossa convidada de hoje é a professora Maria de Lourdes Mollo, professora de Economia da Universidade de Brasília, e estamos examinando a crise na União Europeia e seus impactos sobre o Brasil. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Professora, o perfil das exportações do Brasil para a União Europeia, ele é interessante ser examinado. Mesmo registrando um crescimento até 2010, as exportações do Brasil para o bloco europeu são marcadas por um perfil com forte presença de produtos primários, especialmente matérias-primas, alimentos, animais vivos, combustíveis, no caso do etanol provavelmente, e alguma presença da venda de máquinas e automóveis. Uma recessão ou um desaquecimento da economia do bloco europeu pode trazer quais consequências para a nossa pauta de exportação? Olha só, o perfil da pauta de exportações para a Europa reproduz o perfil do balanço de pagamentos brasileiro. A gente vem, ao longo do tempo, tendo uma redução significativa, proporcional, relativa, de exportações de produtos com valor agregado e nível tecnológico mais avançado e uma profusão de exportações primárias e com nível tecnológico baixo. O que é uma deterioração da qualidade do saldo comercial, o que é uma coisa muito problemática para o futuro. Então, do ponto de vista qualitativo, isso reproduz o conjunto. Nós vamos sofrer com a crise muito porque a pauta de exportações europeia o peso da Europa na nossa pauta de exportações é importante, como você disse há pouco. Agora, nós estamos sofrendo com esse perfil do saldo comercial porque nós passamos muito tempo com uma valorização do real extremamente acentuada, que foi tornando pouco competitivos os produtos onde a gente tinha uma menor competitividade, já tinha alguma dificuldade em termos de competitividade, que eram os mais modernos. Mas isso é um problema sério porque isso nos deixa numa dependência muito maior com relação ao exterior. O pessoal da CEPAL trabalhou com isso anos a fio na década de 60. Nós sabemos que nós funcionamos no sentido de modificar essa pauta para melhorar e diminuir a nossa dependência externa. Isso é um problema a longo prazo. Por que nossa dependência externa aumenta? Porque vamos ter que cada vez mais produzir produtos primários para comprar produtos com tecnologia mais moderna. Isso não força a desindustrialização? Exatamente. Que já está acontecendo? Isso tira poder da nossa indústria, tira perspectiva de investimento nela própria. Por isso é que agora, recentemente, o câmbio melhorou e a indústria não conseguiu rapidamente se recuperar. Não é fácil você se recuperar depois de não sei quantos anos de dificuldades que tornam. Primeiro, alguns investimentos acabam. Você tem que recomeçar tudo de novo. Depois, você coloca para os empresários brasileiros uma situação de uma enorme interrogação. Quanto tempo isso vai durar? Vale a pena investir tanto? Esses são investimentos vultosos, são investimentos geralmente de médio e longo prazo. Você não pode tomar a decisão de uma hora para outra. No plano as compras das importações, as compras que o Brasil realizou junto à União Europeia em 2010 são fortemente marcadas pela presença de tecnologia, com 80% de mercadorias processadas, entre as quais 48% de máquinas e meios de transporte, além de 15,8% de produtos químicos. Se houver a persistência da crise lá na Europa, que impactos pode haver nesta pauta de importações? O Brasil pode buscar outros parceiros para suprir essas importações de tecnologia? Dependendo da demora, ele vai ter que fazer isso. E o problema quando você muda de parceiro é que você resiste um pouco, porque não é fácil você fazer esses acordos, mas depois você retomar é um negócio problemático. Você não muda de uma hora para outra. É difícil você arranjar... E substitui o padrão tecnológico também. De repente, você sai de uma tecnologia de um determinado país, vai para de outro país, complica também a
Pode ser, mas é menos isso, porque eu acho que a tecnologia, quando a gente está falando de tecnologia moderna, é uma coisa mais ou menos geral da Europa e dos Estados Unidos e de outros lugares. O problema é que tecnologias mais avançadas ou menos avançadas. Nós vamos continuar com essa dependência de tecnologia avançada exatamente porque a gente passou um tempo muito grande sem estimular a produção disso aqui em função da desindustrialização e que é, por sua vez, consequência do câmbio apreciado. Aliás, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia ainda é muito tímido, né? Para as necessidades brasileiras, né? Eu acho mais, eu não sei se eu individualizaria. Eu acho que a gente, de novo, como sequela do neoliberalismo, esqueceu uma coisa que se fazia e fazia muito bem no Brasil, que é planejar o desenvolvimento industrial, fazer política industrial. De repente, desde a época do governo Collor, fim dos anos 80, início dos anos 90, que política industrial virou sinônimo de liberalização das exportações. A senhora política tocou industrial aí não é isso. A senhora tocou exatamente numa questão que está relacionada com a próxima pergunta, porque houve uma época aqui no Brasil, quando uma crise muito importante, a crise de 29, foi aproveitada como grande oportunidade histórica, né? E houve, a partir daí, um desenvolvimento, uma industrialização no Brasil. Ou seja, a crise lá estimulou uma saída aqui. Caso haja um prolongamento, ou até mesmo um aprofundamento, né, que não está descartado, da crise europeia, em que sentido uma menor envergadura das relações brasileiras com os europeus pode ser um problema ou oportunidade para o Brasil buscar outras alternativas e com quem ou quais alternativas? Ok, será sempre um problema, como de resto foi também em 29. Porém, o problema de 29 se tornou uma oportunidade na medida em que ele foi tratado de forma a se voltar para dentro e aproveitar as possibilidades que o país apresentava. Eu acho que vai ser um problema, porque qualquer tranco é problema e vai afetar as pessoas que vão ficar prejudicadas, como os exportadores, por exemplo. Mas acho que o Brasil tem um potencial enorme que pode ser aproveitado de novo de mercado interno. E esse aproveitamento pode melhorar muito a nossa situação diante da crise. Mas veja que isso não se faz, na minha opinião, só deixando o mercado livre. Há quem acredite nisso. Na minha opinião, em particular numa situação como essa, em que isso tem que se fazer de forma arrumada, rápida, isso precisa de planejamento. E isso precisa de política industrial ativa, sinalizando os setores e fundamentando das várias formas em que é necessário articular. Ou seja, há um espaço para o governo investir. O investimento que o governo eventualmente fizer tem que ser de forma a estimular a própria iniciativa privada a se tornar parceiro. Por que isso? Porque na medida em que o emprego for crescendo, que a economia for crescendo, isso estimula os investimentos privados. Uhum. Nós vimos isso, gente, há muito pouco tempo atrás. O segundo pedaço do governo Lula foi um governo em que a gente teve crescimento bastante maior do que a gente tinha antes, tocado pelo mercado interno, tocado pelos resultados da política de inserção dessa classe média baixa e de redução de pobreza e de diminuição de concentração de renda. Foi um período muito curto, mas a gente a gente viu isso. A gente viu que a dívida não era um problema muito grande, porque a arrecadação cresceu e isso reduziu a proporção da dívida em relação ao PIB. E isso tornou o Estado melhor financeiramente, não pior, como quer fazer crer a visão que acha que o mercado pode fazer sozinho. Professora, ainda a transferência de problemas da Europa para o Brasil. A Espanha, houve uma evasão de divisas da Espanha da ordem de 16% do PIB dela. Foi um número bastante expressivo. E a gente sabe que, no caso da Espanha, há uma certa conexão principalmente no campo de financeiro. Bancos, que têm uma presença muito simbólica, forte, tanto na economia europeia quanto na economia brasileira. A senhora acha que as dificuldades da Espanha, particularmente nessa área de bancos,
podem ser transferidas ao Brasil? Há Olha banco só. forte, professor, inclusive eu emendo, existe banco sadio? Mas primeiro essa Veja transferência, só. depois a senhora comenta se existe Olha banco só, sadio. sobre a transferência de recursos, que eu posso falar com mais conhecimento de causa, sobre a transferência de recursos, eu acho que vai haver, em alguma medida. Se o Brasil estiver crescendo, esse dinheiro vai vir para cá, porque o capital quer lucro, e onde estiver dando lucro, ele vai tentar vir. Agora, veja, tem um recurso que vem para cá, que é um recurso complicado, é aquele que vem para especular. Esse que vem para especular, eu não acredito que venha. Eu não acredito que venha por várias razões. Primeiro, a taxa de juros brasileira está mais baixa, ainda bem, tá bom? O que é bom também para não apreciar o câmbio demais. Eu acho ótimo isso. Agora, historicamente, em países como os nossos, emergentes, a liquidez entra conforme haja ou não haja liquidez internacional. A gente responde aos ciclos de progresso ou de problema a nível internacional. Os economistas brasileiros estão chamando isso de ciclo reflexo, tá bom? Os que vêm trabalhando com isso. Então, a liquidez internacional é alta, isso faz com que nós tenhamos uma injeção de liquidez grande, mas quando a gente mais precisa que o capital está fluindo, é quando a liquidez está... Enfim, quando você quer pagar suas dívidas, quando você quer resolver problemas internos, esse dinheiro flui de volta para lá, e porque você não tem uma situação de liquidez alta internacional. Então, não é de se esperar que a gente tenha muito recurso aí. Por que isso acontece? Porque nossas economias são economias mais... onde a incerteza é maior, é a incerteza com relação à renda, a incerteza porque a nossa moeda não é uma moeda conversível, ela mostra um pouco, essa inconversibilidade da moeda mostra essa hierarquia menor que a gente ocupa do ponto de vista de poder econômico, e isso, de certa forma, torna reticente a aplicação de recursos internacionais. Por isso é que nós respondemos aos ciclos de liquidez. Como a liquidez lá vai estar baixa, eu temo que a gente não tenha uma injeção de liquidez muito grande, compensadora. Mas acho que se o Brasil crescer, nós vamos ter recursos para economia real. Alguns, pelo menos, virão buscando lucro. Agora, professor, esses países que estão registrando essa crise, que está afetando todo o bloco lá, de certa forma, são países que chegaram a acumular uma experiência econômica, industrial, tecnológica muito importante. Já falamos sobre os direitos sociais também. Mas as medidas que estão sendo apresentadas como solução não têm a sua pontaria voltada para ampliar o mercado interno, para expandir os salários, expandir o mercado de trabalho. Ao contrário, essa tensão social não seria exatamente o sentido contrário que deveria ser recomendado? Eu concordo com você. Olha só, as políticas que vieram a dar certo em períodos de crise, que são as políticas keynesianas, a lógica delas é a lógica redistributiva. Então, a ideia é que você tem que incorporar quem está desempregado, dar renda a quem não tem, para que isso daí estimule a economia. Isso significa uma redistribuição de renda. Só que você não tem hoje uma situação política que esteja deixando com que essa distribuição de renda possa se dar. E eu acho que há um espaço para essa redistribuição de renda na Europa, acho que há um espaço para essa, como acho que há no Brasil. Essa redistribuição de renda depende de forças políticas que estão em conflito. E vocês mesmos, nas perguntas, mostraram em vários momentos que ainda a finança é dominante do ponto de vista de poder econômico, e ela já vinha ganhando antes. Então, fazer essa estruturação é uma coisa difícil. É o que dizem os franceses, dizem que só se faz isso achou. Quando as coisas estão muito difíceis, é que essas coisas se fazem à revelia das pessoas que dominam, e elas perdem, então, seu poder de dominação. Mas rupturas, isso são rupturas. Explosões. E a gente não tem isso hoje. A gente não tem isso desenhado. Mas, inegavelmente, eu não vejo como sair dessa situação da Grécia, por exemplo, sem uma coisa um evento distributivo muito forte
que alavanque possibilidades de crescimento do emprego e da renda local. Professora, a senhora falou em estudos de ciclos reflexos e problema de liquidez internacional. Eu até vou dar o nome. Dessa liquidez. A professora Adriana Amado e o professor Marco Flávio Rezende fizeram um trabalho sobre isso. Está aí uma dica para quem gosta de economia. Mas os principais destinos dos investimentos diretos da União Europeia no exterior em 2011 foram os Estados Unidos, com 110 bilhões de euros. Os centros financeiros internacionais, com 58,9 bilhões. A Suíça, com 31,8 bilhões. Vindo logo depois o Brasil, com 27,9 bilhões, à frente da China, que só recebeu da União Europeia 17,5 bilhões. Com o prolongamento da crise, que alterações poderiam ocorrer nesse setor de investimento? Alguém passa o Brasil à frente? Ou o Brasil é um polo assim, tipo assim, não, vamos priorizar o Brasil? Olha, eu acho que o Brasil é um continente. Ele tem várias perspectivas. Eu também acho que tudo vai depender do que vai acontecer em termos de crescimento interno. Se o país crescer, se o país apresentar perspectivas de crescimento, e ele tem como apresentar, eu não vejo por que esses investimentos deixarem de vir ao Brasil. A China pode passar à nossa frente, por exemplo, como destino, numa crise desse... Eu acho Hoje que ela pode, está porque... atrás da gente em relação ao euro, aos investimentos da Europa. É muito difícil. Veja, eu estou fazendo conjecturas aqui. Mas veja, tudo vai depender das... Capital busca lucro. As oportunidades de lucro vão ser pesadas. E o capital vai fluir. Então, dizer que o que faz o dinheiro fluir é porque o governo se comporta bem ou mal, eu não concordo com isso. O que faz o dinheiro vir ou não vir é a oportunidade ou não a oportunidade de lucro. Então, quando o país está crescendo, isso, por exemplo, a economia dominante fala muito em credibilidade do governo, e credibilidade é associado a finanças apertadas, não taxa de juros altas, austeridade. Corte de gastos. Capital não quer isso, capital quer lucro. Se eu estou empregando, se eu estou gerando renda, se eu estou gerando mercado, se eu estou crescendo, eu não vejo por que o dinheiro não vem. E também não acho que a gente tem que ficar na dependência desse dinheiro a vir. Eu acho que a gente tem até que contar com ele, mas não deve ficar nessa dependência. A gente tem como traçar um planejamento melhor para trabalhar internamente. Muito bem. Nosso programa Agenda Econômica está chegando ao seu final. Nós queríamos agradecer a presença aqui conosco da professora Maria de Lourdes Molo. Muito obrigada pelas suas ideias, esclarecimentos, análises, nos ajudou muitíssimo e aos telespectadores a compreender esse fenômeno. Estaremos sempre de portas abertas também. Muito obrigado também ao meu colega jornalista Davi Emerick. Obrigado a vocês também de casa que nos assistiram. Caso queiram fazer, lançar ideias, fazer críticas ao nosso trabalho, propostas, sugestões de pauta, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.